Fala galera, vamos aqui para mais um reaction aqui das interesseiras. Já se inscreve e ativa o sininho aí, pessoal. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landa diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo? Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landa declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher
mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras. Esse vídeo começa com Nair dizendo que gostou da garota e que vai tentar falar com ela. Ele pergunta se está tudo bem, fala que ela é incrível e que gostou do roxo do cabelo dela. Ele pergunta o nome dela, mas ela só olha para ele e não responde. Ele tenta mais uma vez e em seguida deseja uma ótima caminhada para ela. Nair comenta que é uma loucura ela nem ter querido falar com ele. Quando a garota vê Nair entrar no carro, muda totalmente de ideia e é nessa hora que a mágica acontece. Quando ele a vê voltando, diz que agora ela decidiu voltar correndo e comenta que ela deveria tentar a sorte no atletismo. Ele pergunta o que está acontecendo e ela pergunta o que ele quer dizer. Ele responde que ela sabe o que aconteceu e pergunta se o namorado dela está ligando para ela. Ela diz que sim e ele pergunta se é o namorado dela de novo e ela confirma. Ele então pergunta por que ela decidiu voltar. Ele diz que isso é muito louco e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que voltou para falar com ele, mas ele lembra que ela tem namorado e pergunta novamente o que ela está fazendo ali. Ela diz que ele queria alguma coisa, mas ele responde que isso foi antes de saber que ela tinha namorado e que seria melhor ela seguir o seu caminho. Ela então afirma que não tem namorado, mas ele lembra que ela acabou de dizer que tinha. Ela reafirma que não tem namorado. Ele pergunta então quem ligou para ela e ela diz que não tem namorado. Ele pergunta novamente quem ligou e ela responde que foi um cara. Ele então pergunta se não foi o namorado dela e ela não responde, levando-o a comentar que isso é muito louco. Nair explica que tentou falar com ela e até elogiou, dizendo que ela é incrível, mas parecia que ela nem estava ouvindo. Ele menciona que também disse que gostou do roxo do cabelo dela. Ela admite que não prestou muita atenção no que ele disse e ele pergunta o que ela quer. Ela responde que quer saber o nome dele. Ele pergunta por que isso importa agora. Ela diz que está tentando conhecê-lo e ele pergunta para quê. Ela começa a responder, mas ele a interrompe, dizendo que está tentando entender se ela tem namorado, pois está querendo conhecê-lo. Ela diz que ele foi educado no começo e por isso decidiu voltar a falar com ele. Ele pergunta de onde ela é e ela responde que é da Califórnia. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é de Giza. Depois de repetir o nome, ele se apresenta como Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. E depois que ela faz isso, ele pede que ela dê mais uma volta, dizendo que gostou do que viu. Ela pergunta se ele gostou e ele diz que sim. Ela diz que percebeu e ele fala que vai sair do carro. Ele pergunta quais são os planos dela e ela diz que só ia sair para comer algo, mas nada demais. Ele pergunta onde, mas ela responde que não sabe. Ele pergunta quanto tempo ela está com o namorado e ela novamente diz que não tem namorado. Ele diz que sabe que ela tem namorado e que não precisa mentir. Ele pergunta como vai dar uma chance para ela se ela continuar mentindo. Ele pergunta quanto tempo eles estão juntos e ela diz que há pouco tempo. Quando ela menciona que talvez um pouco mais de 2 anos, ele pergunta se é 2, 3 ou 4 anos. Ela então diz que talvez de 4 a 5 anos. Ele pergunta por que então ela está ali falando com ele. Ela diz que ele que primeiro falou com ela, mas ele lembra que ela voltou, sugerindo que isso significa que ela não é feliz com o namorado e pergunta por que ela ainda está ali com ele. Ela responde que é uma boa pergunta e ele repete a pergunta. Ela diz que quer estar com ele e ele pergunta se ela quer, lembrando que ela acabou de conhecê-lo. Ela admite que já não está satisfeita com o namorado e depois de mais algum tempo conversando, ele a convida para entrar.
Ele pergunta como está indo o dia dela e ela diz que está indo bem. Ela menciona que, como o tempo está bom, resolveu sair, que passou alguns dias em casa porque o tempo estava chuvoso. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele e pede sinceridade. Ela diz que ele parece ser um cara interessante e que tem um carro legal. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro dele e ela responde que sim. Ele comenta que odeia ter que dizer isso, mas ela parece ser interesseira. Ela pergunta se ele acha que ela é interesseira e ele afirma que sim. Lembrando que ela acabou de dizer que voltou por causa do carro. Ela diz que gostaria de conhecê-lo, mas ele responde que não acredita nisso, dizendo que já ouviu o suficiente, que não quer perder seu tempo. Ela insiste que está tentando conhecê-lo, mas ele diz que é só por causa do carro dele. Ele conclui que isso não faz sentido para ele, que já ouviu o suficiente. Ele comenta que já percebeu que ela não é o tipo de mulher que ele gosta e deseja um ótimo dia para ela. Em seguida, ele deseja também uma ótima caminhada, reafirmando a despedida. Onair comenta que parece que alguém está vindo da academia e que ele apenas quer saber o que ela tem a dizer. Onair pergunta se está tudo bem e menciona que ela realmente está incrível. Em seguida ele pergunta o nome dela, mas ela responde que não pode dizer agora. Ele questiona por quê. Ela explica que está ocupada e ele pergunta se ela tem namorado, dizendo que já está conversando com ela. Ela responde que isso aconteceu porque ele a abordou e ele explica que só está tentando conhecê-la porque a acha incrível. Ele menciona que desde o início deixou claro que não queria deixá-la passar sem expressar isso. Ela diz que foi uma boa tentativa, mas agora precisa ir. Ele pede o número dela, explicando que é novo na área e está tentando fazer novos amigos. Ela hesita e ele diz que pode ser um bom amigo, mas ela explica que não costuma dar suas informações assim. Ele assegura que é uma pessoa tranquila e que ela não precisa se preocupar, dizendo que só pediu porque gostou da energia dela. Ele pergunta se ela estava na academia e quando ela confirma, ele diz que dá para notar e elogia novamente. Finalmente ela aceita passar uma rede social para ele, mas ele percebe que ela não parece estar muito contente e pergunta o motivo. Ela responde que se sentiu pressionada pela abordagem dele. Ele diz que não é necessário se sentir assim porque ele não quer pressioná-la. Ela explica que se sentiu um pouco pressionada pela forma como ele se aproximou, mas ele argumenta que é assim que as pessoas se conhecem. Ela insiste que apenas compartilhou o que sentiu. Ele reafirma que não quer pressioná-la e ela decide ir embora, mas que isso não faz sentido para ele, desejando-lhe um ótimo dia. Ela responde que se sentiu pressionada, então ele resolveu se despedir. Quando Onair vai para seu carro, a moça muda totalmente de ideia, e isso é incrível. Ele comenta que ela está voltando e que isso deve ser uma brincadeira. Ela pede desculpas e diz que não queria ser rude, mas não lidou bem com essa situação. Ele diz que entendeu, mas ela o interrompe, perguntando se o carro é dele. Ele confirma e ela pergunta se o carro não é alugado. Ele nega e pergunta se ela gostou, questionando se ela acha que é alugado. Ela responde que nunca se sabe e ele reafirma que o carro é dele. Ela então diz que eles podem se conhecer melhor e oferece o Instagram. Ele decide recusar, mencionando que ela disse que ele a pressionou, mas ela diz que agora é ela quem está pressionando ele. Ele comenta que quando a mulher diz que um homem está pressionando, isso não pega bem. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso e ele explica que não quer pressioná-la e respeita isso, não querendo interromper o dia dela. Ela pergunta se ele tem certeza de que não podem nem ser amigos e ele responde que era exatamente isso que estava tentando fazer desde o início, mas ela parecia não gostar. Ela explica que foi porque não o conhecia e ficou um pouco assustada. Ele lembra que a elogiou, mas ela disse que não sabia nada sobre ele. Ele pergunta como deveria ter se aproximado e ela sugere que ele poderia ter feito de forma diferente. Ele pergunta como ela assume a culpa, dizendo que ela fez da maneira correta. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Lana, repetindo quando ele não entende bem. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que mora a 15 minutos dali. Ele comenta que ela não mora em Houston e ela confirma. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que sim. Quando ele pergunta por que demorou a responder, ela hesita. Ele diz que não precisa mentir e ela explica que depende do que ele entender como solteira. Ele esclarece que para ele, solteira é quem não está comprometida com alguém e ela confirma que é solteira. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela responde que é aproximadamente 2 anos. Depois de mais algum tempo conversando, ele diz que vai sair do carro.
Ela sugere que poderiam sair para jantar algum dia. Ele diz que pode arranjar tempo para ela, se ela realmente valer a pena, desde que ela seja realmente solteira. Ela reafirma que é, mas ele não parece convencido. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e convida para entrar no carro, elogiando novamente seu físico. Ela pergunta há quanto tempo ele tem o carro e ele responde que há cerca de 2 anos. Ela pergunta se ele tem outros carros e ele diz que tem mais 2. Ele então pergunta o que a fez voltar para falar com ele. Ela admite que foi porque viu o carro dele, mas também porque sentiu uma boa energia nele. Ele pergunta se foi pelos bens materiais e dinheiro dele, e ela confirma. Ele diz que não gosta de pessoas interesseiras e pede para ela sair. Ela pergunta se ele ficou bravo e ele confirma, dizendo que não gosta de desperdiçar seu tempo. Ela responde que para ela tanto faz. Holanda se aproxima da jovem e pergunta se está tudo bem. Ela responde afirmativamente e ele se apresenta. Ela diz que se chama Anne. Ele menciona que é um prazer conhecê-la e elogia, dizendo que ela é incrível. Ela agradece e ele pergunta se ela é de Houston. Quando ela afirma, ele diz que é novo na cidade e está tentando conhecer novas pessoas. Quando ela afirma, ele diz que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas. Holanda comenta que é fotógrafo e procura novos modelos. Ela pergunta se ele é fotógrafo e ele confirma, acrescentando que é bom fazer novos contatos. Ela acha isso interessante e ele pergunta como está sendo o dia dela. Ela responde que está indo bem, mas tem uma reunião marcada e precisa ir. Ele entende e antes que vá, pede seu número, mas ela diz que tem namorado e não pode passar seu contato. Ele pergunta por que o namorado a deixa andando sozinha na rua e questiona se ele não é um cavalheiro. Ela explica que o carro está na oficina e que logo o pegará. Holanda oferece uma carona, mas ela recusa, confirmando que o namorado não gostaria disso. Ele insiste em manter o contato, mas ela agradece e recusa. Quando de repente a moça percebe Holanda ir para o carro, muda totalmente de ideia. Ele a vê batendo na porta do carro e pergunta por quê. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma. Ela diz que não sabia que o carro era dele e ele comenta que não sabia que precisava dizer. Ela questiona a animosidade dele e ele responde que só está fazendo uma pergunta. Ela explica que pensou que ele estava a pé. Ele menciona que tinha oferecido uma carona e ela diz que não sabia que ele dirigia um carro assim. Ela diz que se soubesse teria aceitado a carona. Ele pergunta qual a diferença do carro que ele tem e ela responde que aquela é a cor favorita dela e que agora está interessada em conhecê-lo. Ele diz que não está interessado e ela afirma que mudou de ideia. Quando ela tenta se explicar, ele fecha a janela. Ao perceber que ela está indo embora, ele pergunta para onde ela vai. Ela diz que está saindo e pergunta se pode entrar no carro. Ele pergunta por que ela precisa entrar e ela responde que nunca esteve em um carro como aquele. Ele sugere que ela alugue um carro similar, mas ela pergunta se o carro dele é alugado. Ele afirma que não, que o carro é dele e apenas sugeriu alugar um carro semelhante por curiosidade. Ela menciona que o namorado tem muitos carros elétricos. Ele diz que não quer atrapalhar se ela tiver uma reunião ou encontrar o namorado. Ela diz que está bem, que pode cancelar a reunião para conhecê-lo melhor. Ele sugere que ela priorize os negócios e pergunta se não é isso que ela deveria fazer. Ela diz que o encontro pode resultar em negócio e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela sugere sair para comer e conversar sobre isso. Ele questiona a mudança repentina de interesse, lembrando que ela disse ter namorado. Ela afirma que não mentiu, só não sabia quem era ele. Ele pergunta como ela vai saber se não der uma oportunidade. Ela diz que não conhece todas as pessoas na rua e ele observa que ela também estava andando na rua. E ele observa que ela também estava andando na rua. Ela afirma que gostou dele e do carro e
quer recomeçar. Ele diz que não está querendo discutir, apenas entender. Ela pergunta se não podem sair para comer e ele diz que não faz sentido, pois ela não está interessada no começo. Ela admite que se precipitou e gostaria de conhecê-lo. Ela diz que pensou que ele era mais um cara andando na rua e não sabia que ele tinha um carro assim. Ele responde que não vai perder o tempo com uma garota que inicialmente não estava interessada. Ela insiste que agora está. Ele questiona se só agora ela está interessada e ela diz que ele faz o tipo dela. Ele afirma que as coisas não acontecerão no tempo dela. Ela sugere que aconteçam no tempo dele. Ele muda de assunto, elogiando sua aparência. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Eles continuam conversando e eventualmente ele convida ela para entrar. Ela diz que ele está sendo hostil, mas ele afirma que apenas está tratando-a da mesma forma que ela o tratou no começo. Ela argumenta que foi educada com ele e ele diz que também foi, até dando uma segunda chance. Ela menciona que ele queria seu telefone no início, mas ela não podia saber se ele era uma pessoa mal intencionada. Ele pergunta se parece ser mal intencionado e ela responde que há muitas pessoas assim em Houston. Ela afirma que agora que sabe que ele não é, eles poderiam sair e se divertir juntos imediatamente. Ele pergunta o que ela quer dizer com se divertir juntos e ela sugere sair para comer, beber alguma coisa ou fazer compras. Ele diz que isso não faz sentido e não vai gastar dinheiro com ela porque mal a conhece. Ela começa a duvidar que o carro seja dele e ele reafirma que é. Ele diz que não quer perder tempo e pede para ela sair. Ela então afirma que quer sair do carro, insinuando que ele pode não ser dele. O vídeo começa com Ney comentando que a jovem ficou ótima naquela roupa marrom. Ele pede licença e pergunta se ela conhece bem a região. Quando ela responde que conhece mais ou menos, ele menciona que está procurando o lugar e que é novo na área. No entanto, ela diz que não conhece tão bem assim. Ele a elogia dizendo que ela é incrível e pergunta o nome dela. Ela agradece e diz que se chama K. Ney pergunta novamente se o nome dela é K e se apresenta como Neir. Ele pede para ela esperar um instante para que ele possa falar rapidamente com ela. Ela diz que precisa ir, mas ele insiste que será rápido. Ela continua dizendo que realmente precisa ir, então ele pede seu número ou Instagram. Ela responde que não tem Instagram e ele sugere o número de telefone. Ela pergunta se ele quer mesmo o número dela e ele confirma. Ela hesita por um momento, mas então diz que realmente precisa ir. Ele aceita e deseja um ótimo dia a ela. Ele comenta que se ela não está interessada, tudo bem, que ele não vai insistir. No entanto, após ele ligar o motor do carro, ela decide voltar. Ele comenta como as coisas mudam rapidamente. Ele pergunta o que houve e ela diz que ele esqueceu um fone de ouvido dela. Ele pergunta se é verdade e comenta que ela é engraçada. Ela diz que ainda tem algum tempo e decidiu voltar para saber se ele ainda quer seu número. Ele responde que queria, mas ela não estava interessada, então ele está bem. Ela explica que não tinha tempo antes, mas agora percebeu que ainda tem alguns minutos. Ele pergunta o que mudou tão de repente. Ela responde que gostaria de conhecê-lo. Ele diz que tentou fazer isso antes, mas ela não demonstrou interesse. Ela admite que ele é um cara interessante e ele pergunta se ela não percebeu isso no começo e ela diz que percebeu agora. Ele pergunta se é por causa do carro, ela responde que talvez. Ney pergunta se ela voltou por causa do carro e ela confirma. Ele comenta que pelo menos ela foi honesta. Ele pergunta novamente o nome dela e ela responde. Ele pergunta de onde ela é e ela diz que é de Dallas, mas agora mora ali. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston e ela responde que há 2 semanas. Ele pergunta o que ela acha da cidade e ela diz que é muito legal. Ele menciona que vai sair e pede para ela tomar cuidado com o carro.
Ela responde que não quer ser atropelada. Ele pergunta quais são os planos dela para o dia e ela diz que tinha algumas coisas para fazer, mas nada importante. Quando ela pergunta sobre os planos dele, ele diz que estava em casa e saiu para comer alguma coisa. Ele comenta que poderia convidá-la desde que ela não tenha namorado. Ela diz que não tem namorado. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma. Ele pergunta quanto tempo e ela diz que há 2 semanas. Ele observa que ela se mudou para lá há 2 semanas também e ela diz que teve que deixar o namorado em Dallas. Ney pergunta se o namorado dela ficou em Dallas e se ela terminou com ele. Ele comenta que então ela não está realmente solteira, mas enrolada. Ela insiste que está solteira. Ele a elogia novamente e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele diz que só queria ver melhor e pede que ela não fique tímida. Logo após, ele a convida para entrar no carro e comenta que no começo ela não estava interessada, mas agora mudou completamente. Ele diz que ela parece outra pessoa e pergunta se ela entende o que está dizendo. Ele comenta que fica pensando se vai conseguir esquecer isso ou se deve pedir para ela sair. Ney diz que está difícil levar isso para um próximo nível e prefere ser sincero, dizendo que acha que ela é interesseira. Ele pergunta se ela discorda e ela pergunta o que ele quer dizer com interesseira. Ele explica que é quando a pessoa está focada em coisas e dinheiro e não na pessoa em si. Ela diz que não é interesseira e ele responde que se procurasse a definição no dicionário, provavelmente encontraria o nome dela lá. Ela comenta que nem disse o nome verdadeiro para ele e ele diz que isso não importa, pois a atitude dela mostra quem ela é. Ele conclui que isso não vai dar certo e pede para ela sair. Ela responde que o carro deve ser de algum amigo dele. Inicia o vídeo dizendo que ele gostou da garota. Ele elogia sua beleza e pergunta seu nome. Após a apresentação dela, ele diz que é um prazer conhecê-la. Ele menciona que é novo na área e que decidiu conhecê-la enquanto passeava pela cidade. Ela responde que é legal e ele pergunta de onde ela é. Ela responde que é de Houston. Ele comenta que é de Cincinnati, Ohio, e que acabou de mudar para a cidade. Ele pergunta se ela conhece Ohio e ela diz que sua família é de lá. Ele comenta que para ele a família dela não mora muito longe e pergunta se agora ela vive em Houston. Ela comenta que sim. Ele pergunta o que ela gosta na cidade e ela diz que aprecia a cultura negra, os lugares divertidos e as muitas oportunidades. Ele observa que o vento está forte e ela concorda que está incômodo. Ele sugere que conversem dentro do carro, mas ela diz que não costuma entrar no carro de estranhos. Ele garante que é uma pessoa confiável e que não há nada a temer. Ela acaba concordando e ele se oferece para abrir a porta para ela, gesto que ela aprecia. Ela comenta que o carro dele merece rodas melhores e pergunta se ele concorda. Ney concorda que as rodas poderiam ser melhores, mas não sabe se fará isso agora. Ela diz que tem crédito e pode conseguir rodas novas para ele se ele quiser. Ele pergunta se ela realmente tem crédito e se compraria rodas novas para ele. Ela diz que sim. Ele acha isso incrível. Ela pergunta se pode entrar no carro e ele a convida a ficar à vontade. Ele pergunta se está confortável e ela responde que sim. Ele comenta que ela acabou de se oferecer para comprar rodas novas para ele e ele diz que realmente precisa delas. Ela diz que gostou muito dele e ele agradece. Ela comenta que ele e o carro combinam. Ele pergunta sobre o que estavam conversando antes de entrar no carro e diz que lá fora estava ventando muito. Ela repete a oferta de comprar as rodas, desde que ele goste dela. Ele responde que não a teria deixado entrar no carro se não tivesse gostado dela. Ela diz que queria ter certeza e ele afirma que não deixa qualquer pessoa entrar no carro. Ela comenta que ele parece ser um homem íntegro e ele responde que talvez seja. Ele pergunta se ela é solteira e ela confirma que sim. Ele pergunta há quanto tempo, ela diz que há 4 anos. Ela percebe que ele também é solteiro e pergunta se ele pensa em casar. Ele responde que talvez no futuro, se encontrar a pessoa certa. Ela concorda e pergunta por que ele está solteiro há tanto tempo. Ela diz que não é tão fácil encontrar a pessoa certa, que está esperando
esperando que Deus a envie. Ele pergunta se nesse tempo todo não apareceu ninguém que interessasse. Ela diz que não encontrou ninguém que deixasse uma impressão duradoura. Ele comenta que então só aparecem homens que levantaram bandeiras vermelhas para ela. Ela diz que precisa de um homem que se cuide, pois assim ele também cuidará dela, e que deve gostar de exercício. Ele pergunta se ela frequenta academia e ela responde que gosta de yoga e pilates. Ele diz que gosta de mulheres que se cuidam. Ela pergunta se ele também malha e ele diz que sim. Ela sugere que eles malhem juntos e ele acha a ideia boa. Ney pergunta sobre o trabalho dela. Ela diz que é terapeuta licenciada. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz que tem 2 meninos. Ele pergunta se ela gostaria de ter 2 meninas e ela diz que talvez, mas que ficaria feliz com meninos também. Ele pergunta por que ela gosta tanto de meninos e ela diz que são muito divertidos e ativos, mas que ficaria feliz com qualquer um dos gêneros. Ele elogia ela e diz que gostaria de pegar o número dela para que possam fazer algo juntos mais tarde. Ela concorda e digita o número no telefone dele. Depois de pegar o número dela, ele diz que vai deixá-la sair do carro e faz questão de abrir a porta para ela. Ele menciona que gostou muito dela e que talvez tenham que fazer outro vídeo. Ele pede para ela ter cuidado ao sair, pois o carro é muito baixo. Ele comenta que agora que está morando em Rios, terá que se acostumar a morar perto dela. Ela diz que isso é fácil. Ele diz que foi um prazer conhecê-la. Ela responde que também foi um prazer conhecê-lo. Ele promete ligar para ela mais tarde. Neide começa dizendo que gostou da tatuagem da garota e pergunta seu nome. Após ela se apresentar, ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela responde que também é um prazer, mas não aperta a mão dele. Ele pergunta se ela realmente não vai apertar a mão dele e depois questiona de onde ela é. Como ela não responde, ele lhe deseja um ótimo dia e se afasta. Porém, depois que ver Neide se aproximar do carro, ela muda totalmente de ideia. E é aí que as coisas acontecem. Ela começa a chamá-lo, mas ele finge não ouvir. Ela pergunta se o carro é dele e ele responde que sim, afirmando que ela pode vê-lo dentro do carro. Ela diz que o carro é muito legal e ele pede para ela se aproximar, pois não está conseguindo ouvir bem. Ele pergunta como ela está e ela comenta sobre o carro legal, recebendo um agradecimento. Ela menciona que está muito quente e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele comenta que parecia que ela estava indo bem sozinha e ela diz que não sabia que o carro era dele, achando que ele estava a pé. Ele diz que estava indo para seu destino e ela repete que pensou que ele estivesse a pé. Ele pergunta se ela tem algum problema com quem não tem carro, mas ela explica que está falando isso porque hoje está muito quente. Ele observa que ela está andando a pé e ela responde que 2 pessoas andando a pé não combinam. Ele pergunta se ela realmente acha isso e ela diz que gostaria de ir com ele. Ele comenta que não parecia que ela precisasse de uma carona e mais uma vez ela pergunta se pode pegar uma carona com ele. Ele pergunta por que ela precisa de uma carona e ela responde que seus pés estão doendo. Ele acha isso curioso e pergunta novamente seu nome. Ela diz que se chama Jerry e ele se apresenta como Neide. Ele pergunta se ela vai entrar no carro de um estranho cujo nome mal conhece. Ela responde que gostou da energia dele e confia nele. Ele pergunta se ela realmente gostou de sua energia e ela diz que ele é tranquilo. Ele comenta que sinceramente não gostou da energia dela, que mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela diz que voltou porque ele parece ser um cara legal. Ele quer saber por que de repente ele é considerado legal. Ela responde que para começar ele vai dar uma carona para ela. Ele pergunta para onde ela está indo e ela diz que para uma galeria ali perto. Ele questiona se ela está indo para a galeria, mas nota que ela estava indo na direção oposta. Ela explica que o ônibus para ali. Ele pergunta se ela ia pegar um ônibus e como isso funciona. Ele questiona se o namorado dela não lhe deu um carro, mas ela diz que não tem namorado e ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele pergunta se ela é da região, mas ela diz que não. Então ele pergunta de onde ela é e ele diz que é do Canadá. Ele pergunta se isso é verdade e quanto tempo ela está morando ali. Ela diz que está há 2 anos e gosta muito do clima. Ele comenta que o tempo muda o tempo todo, mas ela responde que pelo menos não chove tanto quanto no Canadá. Ele pergunta se ela gosta da neve canadense e ela diz que é muito frio. Neide diz que
pode imaginar e em seguida diz que foi um prazer conhecê-la. Ela pergunta se ele não vai dar uma carona a ela. Ele responde que parece que ela não estava interessada em conhecê-lo e pergunta por que ele deveria dar uma carona a ela. Ela diz que só está pedindo educadamente, mas que tudo bem se ele se recusar. Ele comenta que estava tentando conhecê-la, mas ela não quis. Ela admite que é verdade. Ele comenta que ela o rejeitou de forma rude e ela concorda. Ele pergunta o que ela pretende fazer para corrigir isso. Ela pede desculpas e ele diz que tudo bem, que é um bom começo. Em seguida, ele convida ela para entrar no carro e enquanto ela contorna o veículo, ele pensa que ela definitivamente é interesseira. Ele comenta que ela não precisa fechar a porta, pois ele pode fechar por dentro. Ela elogia o carro e ele pergunta se ela já esteve em um carro assim antes. Ela responde que não. Ele pergunta se ela estava vindo da academia e ela diz que sim. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia e ela diz que estava indo à galeria para fazer compras. Ele comenta que ficou claro no começo que ela não estava interessada e perguntou por que ela mudou de ideia. Ela responde que gostou da energia dele. Neide pergunta qual a diferença entre o começo e agora e o que mudou. Ele diz que acha melhor ela sair e pegar um ônibus, mencionando que não gosta de interesseiras. Ela aceita e pede para ele abrir a porta, mas ele diz que ela tem mãos para isso. Ela diz que tudo bem e termina desejando para ele uma ótima caminhada.